Sim, a minha raiz sempre foi igreja presbiteriana, né? Desde de criança. E a igreja, igreja mãe aqui de Garanhuns, que é a igreja central. Na realidade, a gente começou como uma congregação, né? Como sempre é assim nas igrejas presbiterianas, uma congregação nas casas, as reuniões eram nas casas dos irmãos. E depois a gente comprou um galpão, uma serraria, né? Bem pequena, bem diferente do que está hoje, né? Então compramos esse galpão e a gente se reunia. E eu me lembro muito bem que a gente fazia, hoje quem vai varrer a igreja, hoje quem vai, não tinha zelador, não tinha quem vai trazer o café, né? O biscoito, né? Para aquela confraternização que sempre teve essa linha. E umas faixas de umas 90 pessoas, porque a gente saía de casa em casa, depois alugou alguns imóveis, né? Depois comprou essa serraria ali perto onde tem a madeireira aqui de Garanhuns, e foi ficando pequena, né? O problema foi esse, que a gente pensava que a serraria era grande e começou a ficar pequena, porque estava fazendo já 3 cultos no domingo e não cabia mais. Então, como é que a gente vai fazer? Porque tudo é caro hoje, né? Difícil. E a gente se reunia, e o pessoal muito animado, né? E a gente se reunia e de repente a gente estava chegando nos 200 pessoas aí. A igreja cabia 150. Aí tinha que fazer 2 cultos. Ficou complicado, porque ou a gente tinha que ir para outro canto maior, né? Naquele momento todo mundo fazia tudo. Aí a gente pregava, escola dominical, né? Dividia, a escola dominical era em escola secular, aqui pertinho, na Boa Vista, escola do município, que a gente dividia nessas salas de aula. E porque a gente não tinha como dividir, era um galpão pequeno, né? Então, assim, bem interessante. E aí, quando formou a igreja, que era a congregação, aí eu fui presbítero, né? Fui eleito presbítero. Aí desde quando foi a igreja formada, há 30 anos atrás, que eu estou trabalhando nessa área como presbítero, na aconselhamento e célula, pequenos grupos. O que motivou a gente estar na quarta e eu continuar na quarta é justamente essa dinâmica dela, né? Essa perspectiva assim mais uma pegada diferente, entendeu? De mais arrojada, e a gente cai, por isso que continua aqui na quarta e a igreja mais aberta, mais alegre, o formato do culto uma liturgia mais alegre nesse sentido, e encaixou mais comigo. É muita gente. Algumas pessoas, Papai do Céu já chamou, né? E aí me emociona um pouco e que essas pessoas deram. Eu não queria dizer nomes para não falhar, né? Pessoas, sem elas a gente não estava por aqui, né? Então pessoas que se mudaram para outra cidade, né? Não estão mais em Garanhuns, não estão mais em Garanhuns. Outros estão em outra igreja, aconteceu também. Mas aquelas 90 pessoas, né? Acredito que tem ainda aqui umas 40 daquelas 90 pessoas que começou a quarta igreja, né? Quarta igreja, interessante esse nome, né? Por que a quarta igreja? Porque tem a primeira igreja que é a igreja mãe da gente, né? Uma bênção que foi pra gente, a igreja central. Tem a segunda, que era de Heliópolis, e a terceira, que era o Planalto, na Boa Vista. Aí a quarta era a quarta. A gente disse assim, vamos botar o nome quarta igreja, depois a gente arruma outro nome. Pronto, não teve jeito de mudar. Já está há 30 anos o mesmo nome, Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Então ficou, né? O Ministério Pastor Edson Dantas, não tem como a gente esquecer desse detalhe, né? O ministério dele, pra você ter uma ideia, o culto de oração da gente, eu me lembro, era 10 pessoas, 20 pessoas, o povo muito lento para orar.
E aí ele, quando saiu daqui, tinha 150 pessoas no culto de oração, que o pessoal vinha perguntar como é que consegue. Além disso, a gente trabalhava muito nas ruas. A gente mapeou Garanhuns e ia rua por rua, as equipes. Por isso que vocês perguntaram sobre as fotos nas praças, nas ruas. E a gente trabalhava muito nas ruas, casa por casa, levando um panfleto, falando da palavra de Deus, né? E aí passava em 3, 4 ruas e fazia numa praça um culto rápido, ia para outra, certo? E então o trabalho, o pessoal disse, que igreja é essa que está em todo canto assim? E começou o pessoal vir, porque a gente saía das 4 paredes, né? E ia, que é muito importante que as pessoas se convertam, porque qual o papel da igreja? Louvar a Deus e levar a palavra. Se perder isso, ficar só nas 4 paredes, que não está acontecendo, graças a Deus continua. A gente tinha muito teatro nas praças, então vinha gente de outras cidades para trabalhar no Festival de Inverno, um trabalho evangelístico lá no Sinal, e é muito dinâmico, trazendo mais gente, e foi aumentando e chegou no que está hoje, né? Graças a Deus. E deixou, em vez de 200, quando ele saiu, que foi para outro ministério, para trabalho em Recife, deixou com 650 pessoas. Então, um ministério muito forte, pastor Edson Dantas, porque ele passou quase 20 anos aqui. E ele pegou a igreja com 10 ministérios, deixou com 24 ministérios, né? Mas sem as pessoas, essa igreja não ia para frente, né? Sem os membros da igreja. Então é muito importante cada um, porque sem eles não estava o que está hoje. Se você olhar aqui para trás, aqui, você vê o tamanho. A igreja, poucas igrejas no Brasil cabe 1.200 pessoas. Aqui é 1.000 pessoas, mas se apertar cabe até 1.200 pessoas. A gente já chegou a botar 3.000, mas não é aconselhável não, teve que usar até o estacionamento. Então a igreja, o pessoal vem de fora para conhecer no interior uma igreja desse tamanho. Então assim, mas o que foi? Deus. Sem Ele, sem o Espírito Santo, sem se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Então não foi, eu não posso dizer que foi eu ou tal pessoa, de jeito nenhum. Foi todo mundo dava as mãos e a gente ia lavar banheiro, limpar a igreja, e assim era desse jeito. Acampamento, todo mundo entrosado, né? Preciso a cada dia lembrar disso, que foi Deus. Deus está no centro de tudo. Houve pessoas que não queriam, porque aqui era um sítio, certo? Então teve muitas dificuldades, inclusive de liderança, que não queria que viesse para cá, que aqui era um sítio. Como é que vai fazer uma igreja no sítio? Como é que a gente vai sair daqui, que é no centro? E se você perceber aqui, nós estamos vendo a Vida Santo Antônio daqui, né? Nós estamos vendo a rua principal onde tem a prefeitura. Não é tão longe. E quando a gente comprou aqui, era área rural. Na hora que a gente comprou, o asfalto veio e virou área urbana. Então, valorização quadruplicou. Então, assim, foi de Deus. Então, é quase 5.000 metros, praticamente meio hectare no centro de Garanhuns, que pode-se dizer, a 700 metros do centro. Então, foi um presente de Deus, né? Presente de Deus. A construção aqui foi muito interessante, né? Cada um dava um pedacinho, né? Uns traziam a televisão, eu me lembro, trazia alguma coisa para a gente vender e ir construindo. Por isso que eu digo, todo mundo foi envolvido nisso aqui, né? Um trazia fazer exercício aquela esteira, outro trazia uma bicicleta, outro trazia uma televisão, outro vendia e era colocado aqui para a construção. É muito dinheiro isso aqui.
E foi Deus, não tem explicação. Não tem, é muito dinheiro. A gente fez uma pesquisa de fazer uma pequena reforma aqui atrás, 7 milhões. A gente desistiu, teve que diminuir um bocado de coisa. É tudo dinheiro muito grande, né? A igreja não é pequena, né? A igreja não é pequena, mas é Deus que toca nas pessoas e as pessoas contribuem, né? Cada um faz um pouquinho. Por isso que essa igreja está assim. É Deus tocando nas pessoas. Pastor Jean, ele veio para somar, né? Pastor Jean é uma bênção de Deus, né? E como é que ele foi co-pastor de Pastor Edson. Só tinha Pastor Edson e Pastor Jean. Então ele veio como co-pastor de Pastor Edson. Ele se deu tão bem que quando o Pastor Edson saiu, disse: olha, o candidato que eu entendo que seria uma pessoa ideal para a quarta igreja é Pastor Jean. Entendeu? E aí ele, graças a Deus, Deus abençoou também ele, o ministério dele, e Deus tem abençoado muito a quarta igreja. Mas tudo isso, irmãos, é o agir de Deus no coração das pessoas, e as pessoas acreditam no ministério da quarta igreja. Nós dependemos de Deus. A quarta igreja precisa de Deus todo dia, né? Se a gente esquecer disso, aí é um mero culto formal. A preocupação maior da gente era poder pagar as contas, certo? Porque a gente tinha que pagar água, tinha que pagar energia, tinha que pagar o aluguel. A preocupação de transformação de vidas e a preocupação de pagar as contas. Essa era a preocupação, né? Mas aí a gente diz: agindo Deus, quem impedirá? Vamos orar.